Shalom, queridos. Louvado seja Deus. Esse é o capítulo 10 do segundo livro dos Reis. Capítulo 10, que tem como título Jeú extermina a casa de Acabe. Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu carta e as enviou a Samaria, aos reis da cidade, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: Logo que esta carta chegar até vocês, pois estão com vocês os filhos de seu senhor, o rei, bem como os carros de guerra, os cavalos, a cidade fortificada e as armas. Escolham o melhor e mais capaz dos filhos de seu senhor, ponham-no sobre o trono do seu pai e lutem pela casa de seu senhor. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram: Dois reis não puderam resistir a ele. Como poderemos nós fazê-lo? Então, o responsável pelo palácio, o responsável pela cidade, os anciãos e os tutores mandaram dizer a Jeú: Somos os seus servos e faremos tudo o que o Senhor nos ordenar. A ninguém constituiremos rei. Faça o que achar melhor. Então Jeú lhes escreveu outra carta dizendo: Se vocês estão do meu lado e querem obedecer-me, então pegue as cabeças dos filhos do rei, seu senhor, e amanhã, a essas horas, venham a mim, a Jezreel. Os filhos do rei, que eram 70, estavam com os homens importantes da cidade, que os criavam. Quando receberam a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram. 70 homens, e puseram as cabeças deles em cesto, que enviaram a Jeú em Jezreel. Um mensageiro foi até Jeú e lhe disse: Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Jeú disse: Põe as cabeças em 2 montões, à entrada do portão, até pela manhã. Pela manhã, Jeú saiu, parou e disse a todo o povo: Vocês não têm culpa. Eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Quem matou todos estes? Portanto, saibam agora que da palavra do Senhor, pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por meio do seu servo Elias. Então, Jeú aqui está dizendo que tudo isso que está sendo feito com a casa de Acabe, com Jezabel, que foi feito, tudo foi porque Deus já tinha profetizado para Elias. E Deus profetizou o quê? Essa catástrofe, né? O rei Acabe com Jezabel, seus filhos todos mortos de maneira aterrorizante. Mas o que foi que, por que Deus fez isso? Deus fez isso a favor de Israel. Israel estava se prostituindo, Israel estava adorando outros deuses, Israel estava um caos por causa de um rei, esse rei Acabe, que tinha casado com a Jezabel. Você já viu a história nos outros capítulos anteriores. Jezabel é uma adoradora de demônios, que naquele tempo não chamava demônios. Eu já disse a vocês que o nome demônios aqui na Antiga Aliança não era proferido pelo fato de que os judeus não usavam, não entendia nada sobre demônios. Mas aqui é isso aí, Deus defendendo Israel. E a gente diz: que perversidade é essa? Tirou cabeça, fez isso. Pois era, olho por olho, dente por dente. Fazia o mal, recebia o mal. E Deus é que mandava exterminar aqueles que praticavam o mal. E foi essa luta toda, porque o tempo todo eram praticando o mal e Deus punindo. Hoje Jesus Cristo veio, a promessa se cumpriu, Gênesis 3,15. E nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, o que nós temos que fazer é discipular. O remédio é esse. Nós temos o Espírito Santo. Se nós levarmos o mundo aos pés do Senhor Jesus, não veremos o caos que temos visto aqui na Antiga Aliança. E como levar o mundo? Ganhando, consolidando, discipulando e enviando. Como foi que Israel chegou até nós? Como foi que nós conhecemos a Jesus? Porque 12 discípulos israelitas
onde Jesus fundou a igreja com esses 12 discípulos e eles foram fiéis e o evangelho chegou a todas as outras nações. Então só tem uma saída. Se você não quer que a igreja sofra essas coisas que estão aqui, Jesus já veio. Agora não é mais como na antiga aliança, só quem tinha o Espírito Santo na antiga aliança eram os profetas, sacerdotes e reis. Hoje, todo que aceita Jesus tem o Espírito Santo. Pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Então pode organizar a vida para que possa se cumprir o que Jesus falou. Ah, mas eu tenho minha família para cuidar. Pois é aí que começa seu discipulado na sua família. O marido cuidando de discipular a esposa cuidando de discipular seus filhos, tomando a sua posição de dona de casa, ajudando seu marido trabalhando dentro de casa, que era assim que o modelo de mulheres, para nós, é o modelo das mulheres de Israel. Elas ajudavam os maridos, mas elas trabalhavam dentro de casa, para que pudesse estar olhando os seus filhos. Não era vovó, nem titia, nem babá que cuidava, nem tampouco o televisor, nem o celular. Elas não tinham isso, mas podia ter outras maneiras de seus filhos também ficarem perdidos como os nossos. Porque sempre teve o que é mal. Agora é o celular, que uma coisa boa transformou em maldição. Nossos filhos doentes, problemáticos, por causa de um celular na mão que a mamãe deixa para poder ela trabalhar e ganhar todo o dinheiro que ela deseja e poder fazer as coisas que ela deseja. Esquecida do desejo de Deus. O desejo de Deus é que ensine a criança o caminho que deve andar. Então nós vemos o caos na terra simplesmente por falta de um discipulado. Não tem outro caminho. O caminho é esse. É você pegar a pessoa que estiver nas suas mãos, que Deus lhe entregou, quem Deus lhe entregou, o pessoal da sua rua, o seu pastor dessa rua. Você vai pegando o primeiro, aí ganhou aquele, pega o outro. Não faça as coisas precipitadamente. Pegue uma pessoa para consolidar, discipular. Depois que estiver prontinho, você junta com mais outro. Aí já tem um discipulado de 2, daqui a pouco de 3, de 4, de 5. Daqui a pouco a tua casa já é o lugar de um discipulador de êxito com 12 discípulos. Aí você vai fazer célula, a sua rua será com células, o seu bairro cheio de células, a sua terra cheia de células. E aí não vai haver isso que está vendo aqui em Israel. Mas se a gente continuar do mesmo jeito de Israel, saindo do propósito de Deus, por que Israel chegou a esse caos? Pessoas tiradas da cabeça, pessoas morrendo de fome, mãe comendo filho, com fome. Você viu nos capítulos anteriores, né? As mães matando os filhos para comer? Por que um povo que foi escolhido de Deus chega a essa condição? Porque se desviou dos ensinos, dos propósitos de Deus. Por que a igreja está sofrendo aqui na terra esses danos? Quantas pessoas foram ceifadas? Nós somos aqui um milagre. Quantas pessoas foram ceifadas na pandemia? Ah, porque era o tempo dela sair, mas podia sair de outro jeito, né? Você sabe como é o sofrimento, né? Muitos sofreram muito para sair da terra. Aquele problema todo que tinha a Covid. E os danos estão aí, as pragas estão aí, a igreja no meio, continuando no mesmo processo. Ah, eu também não sou de ferro, tenho que passar meu final de semana na praia. Fazendo o quê? Fazendo discípulo lá na praia? Porque não tem nada que você faça lazer, mas o nosso lazer, tudo tem um propósito. É pegar alguém, ganhar essa pessoa, consolidar, discipular e enviar. Não tem problema que você vai tomar seu banho de mar, o sol é maravilhoso, a gente precisa tomar sol, precisa de descontrair um pouquinho, mas descontraia juntando o útil ao agradável. Jesus não perdia tempo, ele também descansava, mas ele descansava com propósito, já ganhando uma vida. Não parou. E ele disse também que o Pai não para, nosso Deus não para, ele diz, meu Pai trabalha até agora. A gente quer parar, passar o final de semana, deixar de ir ao culto, já não vai ao culto, já é um prejuízo, né? Porque devemos estar semanalmente sendo renovados de 7 em 7 dias. Esse culto aí que a gente faz no domingo é um propósito de Deus. É estar o dia para Ele, fazer tudo para Ele, a família toda reunida na casa de Deus, como ele diz em Hebreus capítulo 10, versículo 25, para não se apartar da congregação, e especialmente no domingo.
Aí a gente já comete a falha de pegar o domingo, que deveríamos estar reunidos com a nossa família, com o povo de Deus, já comete a falha de deixar o templo vazio, ainda não tem propósito de chegar no lugar onde estiver e fazer um discípulo ganhar. Aí como é que eu vou consolidar? Pelo Zap. Ah, você vem, passou o final de semana lá, aí você pelo Zap continua consolidando, discipulando. Quando você voltar na outra semana, não sei quando, como é que você faz seu lazer, se é semanal, se é de quinzena, se é de mês em mês, se é de ano em ano, você já está aquela pessoa ali para você confirmar o que foi ensinado pelo Zap, pelas redes sociais. Meu Deus, como a gente precisa mudar este mundo. Quando a gente precisa, só tem efeito, só pode mudar se for eu e você. Só a igreja pode fazer isso. Nós, igreja, porque temos o Espírito Santo. Ninguém vence esse mundo sem ser no poder do Espírito Santo e pelo poder do nome de Jesus. Então, precisamos voltar ao primeiro amor, como eram os apóstolos. Não pararam. 24 horas no ar, pregando, fazendo discípulos, fazendo discípulos, fazendo discípulos. E o resultado que chegou até mim e até você. Ou você pensa que o Evangelho chegou aqui de paraquedas para mim e para você? O Evangelho chegou debaixo de muito sangue derramado, os discípulos sofrendo, sendo crucificados, sendo cortada a cabeça para poder chegar até nós, para hoje nós estarmos desse jeito, conformados em um culto no domingo, e às vezes nem um culto no domingo não vai. Meu Deus, isso aqui é um discipulado, viu? E no discipulado tem despertamento. Eu estou comparando Israel com a igreja aqui. Eu não posso deixar de fazer analogia. A gente não está lendo aqui só por ler. A gente tem lições a tirar disso aqui. Então, esse capítulo 10, né, tá mostrando a situação de Israel. E aí, vocês continuam, né, lendo. É bom vocês lerem também. E não se esqueça que devem ler e guardar no coração, e a palavra escondida no coração impede de pecar. Se você gravar o que aconteceu aqui, guardar no seu coração, eu espero que você não faça. Um rei se acabar desse jeito, um rei que Deus não queria que tivesse rei, mas o que teve que honrasse a ele. Faziam misérias, como Jezabel e Acabe, morresse desse jeito, de uma maneira aterrorizante. Seus filhos arrancados das cabeças, coisa terrível. Parece até que isso aí não existiu, é apenas um pesadelo que a gente Não, existiu isso. E se você notar o que está acontecendo na Terra, você vê que não foi pesadelo. O que a igreja está fazendo nessa maneira acomodada, sendo morna, porque se fosse fria, até que era aceito. Deus quer que seja ou quente ou frio. Ser morno é um desastre, é uma coisa terrível. Deus vomita da boca, falando lá em Apocalipse, e a igreja fica na mornidão. Não sou de outro Deus, eu tenho um Deus poderoso chamado Jeová. Eu não tenho deuses. Não tem deuses, mas não tem identidade. Cadê a identidade? Eu quero saber. O que é que mostra que você é de Deus? O que é que prova? É o dia a dia a gente fazendo o que Jesus mandou. Meu Deus, é um trabalho assim que está assim, à nossa disposição, a nossa auxiliar doméstica, os nossos filhos, na nossa casa, um parente, na nossa vizinhança, no trabalho. Diariamente eu estou entregando de bandeja as pessoas para nós passamos de largo, de pose, aquele bom dia lindo, né? Oh, bom dia, Deus te ama. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Deus te ama, a pessoa quer saber quem é esse Deus. Só vai saber se você chegar para ela e disser o que você sabe que não volta vazio, que é a palavra. Dizer para ela, você sabe que todos quanto aceitarem Jesus, esses se tornarão filhos de Deus? Está escrito em João capítulo 1, versículo 12. É a introdução. A pessoa vai ficar, eu não sou filho de Deus, só você é. A pessoa vai dizer, não sou eu que estou dizendo isso. Você diz, não, eu não estou dizendo isso. É a Bíblia que diz. Você quer realmente aceitar Jesus? Se você quiser, você se torna filho de Deus hoje. Começa, marca a consolidação
Depois discipula com os vídeos que estão à sua disposição. Você está aprendendo hoje para depois fazer o mesmo com os outros. E vamos à frente. Jesus quer voltar. Só está esperando que eu e você cumpra o que ele disse. E aqui você está vendo que eu estou falando porque o que aconteceu aqui com Israel é o que está acontecendo na terra. E por que aconteceu essas coisas? Porque Israel esqueceu de Deus, esqueceu dos propósitos, dos mandamentos, dos estatutos, das leis. E por que está acontecendo com a igreja? Essas coisas, a igreja sofrendo como se fosse ímpia, porque está num mundo caído, onde nós não temos interesse de levantá-lo. Se a gente levantar o mundo, acabou o sofrimento da igreja. A gente está de braço cruzado, achando, querendo que o mar pegue fogo para a gente comer peixe assado. Está repreendida essa obra do diabo na vida da gente. Nós vamos estar consolidando, discipulando, ganhando, consolidando, discipulando e enviando, ganhando, consolidando, discipulando e enviando. E você verá o que Deus vai fazer. O Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém vai viver os melhores anos, se cumprir o que está sendo dito. O amor de Deus, nosso Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Eu estou falando aqui da bênção apostólica, fiquei empolgado, o capítulo 10 tem mais alguns subtítulos. Jeú encontra Jonadab. O que é que Jeú faz com Jonadab? Eu já queria encerrando, né, sem terminar o capítulo. Mas a bênção apostólica não está inválida, não, já foi proferida e vocês estão em posse. Jeú encontra com Jonadab. Jeú saiu dali e encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha do encontro dele. Jeú saudou e lhe perguntou: Você tem coração sincero para comigo? Assim como o meu coração é sincero para com você? Jonadab respondeu: Tenho. Então Jeú disse: Se é assim, me dê a sua mão. Jonadab deu-lhe a mão. Jeú fez subir na sua carruagem e lhe disse: Venha comigo e você verá o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú levou a sua carruagem. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da casa de Acabe, até destruí-lo, segundo a palavra que o Senhor tinha anunciado a Elias. Eita profeta, que é corajoso. Como eu posso dar coragem do Espírito de Deus? Profeta tem o Espírito Santo, rei tem o Espírito Santo, sacerdote tem o Espírito Santo. Na antiga aliança, não eram todos, mas eles tinham. Então, Jeú tomou posse da coragem do Espírito de Deus e fez tudo quanto o Senhor tinha dito com a casa de Elias, com Elias e Jezabel também. Jeú mata adoradores de Baal. Jeú reuniu todo o povo e disse: Acabe serviu pouco a Baal. Acabe serviu pouco a Baal. Jeú, porém, o servirá muito. Por isso tragam agora a minha presença todos os profetas de Baal, todos os seus adoradores e todos os seus sacerdotes, que não falte nenhum, pois tenho um grande sacrifício a oferecer a Baal. Todo aquele que falar será morto. Todo aquele que faltar será morto. Porém, Jeú fazia isso com astúcia, para destruir os adoradores de Baal. Depois, Jeú disse: Proclame uma reunião solene em honra a Baal. E a proclamação foi feita, e Jeú enviou mensageiros por todo Israel. Vieram todos os adoradores de Baal, e não ficou um só que não viesse. Entraram no templo de Baal, que se encheu de uma extremidade à outra. Então Jeú disse ao encarregado das vestimentas: Traga vestimentas para todos os adoradores de Baal. E ele trouxe vestimenta para eles. Depois disso, Jeú entrou com Nadab, filho de Recabe, no templo de Baal e disse aos adoradores de Baal: Olhem bem e assegurem-se de que não se encontre aqui entre vocês nenhum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. E quando eles entraram para oferecer sacrifícios e holocaustos, Jeú colocou ao lado de fora 80 homens e disse-lhes: Se escapar algum dos homens que eu entregar nas mãos de vocês,
Aquele que o deixou escapar pagará por isso com a sua própria vida. Eita, Jeú abençoado. Todo o que acabou de oferecer holocausto, Jeú ordenou aos guardas e aos capitães: entrem e matem todos. Não deixem que nenhum escape. E eles os mataram a fio de espada. Os guardas e os capitães os lançaram fora. Depois entraram mais para o interior do templo de Baal. Tiraram as colunas que estavam no templo de Baal e as queimaram. Também destruíram a coluna de Baal e derrubaram o templo de Baal, transformando numa latrina que existe até o dia de hoje. Assim Jeú acabou com os cultos de Baal em Israel, mas Jeú não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que ele levou Israel a cometer, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Por isso o Senhor disse a Jeú: visto que você fez bem em realizar o que é reto aos meus olhos, e fez com que a casa de Israel, seguindo com a casa de Acabe, seguindo tudo quanto era do meu propósito, os teus filhos até a quarta geração se assentarão no trono de Israel. O prêmio de Jeú por ter matado Jezabel, por ter matado Acabe, por ter matado os 70 filhos de Acabe, por ter destruído todos esses adoradores de Baal, o prêmio dele é que ele estaria com a sua geração sentando no trono até a quarta geração. Ai, ai, esse Deus é um Deus de recompensa, mas é um Deus também que é justiça, né? Quando é o mal, ele recompensa com o mal. Quando é o bem, ele recompensa com o bem. Então, não brinquemos com ele, porque nós sabemos que em plena nova aliança, que a gente acha tudo muito lindo, não tem nada disso, né? Não tem ninguém tirando o pescoço, não tem Deus dando ordem para queimar, não tem nada disso, mas teve um casal que ficou como exemplo de que Deus continua sendo o mesmo. Em plena nova aliança, Ananias e Safira foram fulminados diante de Pedro, junto ao altar. Então a gente fica, vamos ficar pianinho, se humilhando, porque a gente merecia as mesmas coisas que Israel está passando aqui. A gente não chegou a esse ponto de estar a gente cortando cabeça, que não tem isso ainda, graças a Deus, e que não chega a ter isso. Nós queremos é o novo céu e a nova terra que Jesus vai fazer, e nós queremos trazê-lo logo. Então vamos andar conforme o seu mandado, conforme a sua ordenança. Ide e fazei discípulo. Tem alguma coisa mais importante do que isso para Jesus? Não, porque ele deixou a última ordem essa, porque a última ordem é a mais difícil de se esquecer. Ele já fez de propósito, mas a gente mesmo assim conseguiu fazer de conta que se esqueceu. Na verdade, nós não estamos esquecidos, nós estamos querendo viver a nossa vidinha carnal, porque sabemos que fazer discípulo depende de ter a espiritualidade ligado 24 horas com o Espírito Santo, porque sem ele a gente não vai poder fazer nada. Então é por isso, a gente não está esquecido não, a gente só está sem querer viver uma vida santa, porque ninguém vai fazer discípulo sem estar liberto, sem estar dirigido pelo Espírito de Deus. E a gente prefere ficar preso às coisas desse mundo, não ter liberdade não, a gente quer ficar preso. Mas em nome de Jesus acabou com isso. Nós estamos, no nome de Jesus Cristo, com um novo tempo, uma nova dimensão. O Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém terá os melhores anos até a volta do Senhor Jesus. Porque estamos no cumprimento da sua palavra. Fazei discípulos. Esse é o capítulo 10, né? Capítulo 10. Agora vamos ver aqui a morte de Jeú. Todos, né? Faz o que tem que fazer, cumpre o propósito, e depois morre. Tá bom? Agora Jeú, com tudo isso que fez, né? Acabando com o que Deus mandou acabar, porque Deus foi que mandou. Falou pelo profeta Elias, que ia acabar com Acabe, com Jezabel, com toda a sua raça. E Jeú foi esse privilegiado de fazer isso. Então, terminando aqui, vamos terminar o capítulo 10. Visto que você fez bem em realizar o que é reto aos meus olhos e fez com a casa de Acabe, segundo tudo que era do meu propósito,
os seus filhos, até a quarta geração, se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem do Senhor Deus de Israel, nem se afastou dos pecados de Jeroboão, levou Israel, que Jeroboão levou Israel a cometer. Então, como sempre, né? Ele cuidou de uma coisa, mas não cuidou de outra, e Deus não é um Deus de metade, ele deu seu filho por inteiro, e prometeu a promessa e cumpriu, ele veio, e aí a gente não pode fazer metade. Jeú fez metade. Aí, naqueles dias, o Senhor começou a diminuir os limites de Israel. O rei Hazael conquistou todo o território, desde Jordão para o nascente do sol, toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas, os Manassistas, desde Aroé, que está junto ao vale de Amon, a saber, Gileade e Bazã. Deus começou a diminuir os limites de Israel. Deus tem propósito, tudo que ele faz é porque precisa ser feito. Quanto aos demais atos de Jeú e tudo que fez e todo o seu poder, não está escrito no livro da história dos reis de Israel? Jeú morreu e foi sepultado em Samaria, e Joacás, seu filho, reinou em seu lugar. Jeú reinou sobre Israel em Samaria 28 anos. Aí lá se foi mais uma história de um rei de Israel, que não errou totalmente, mas errou também. Aí você diz, é claro, não tem ninguém perfeito, mas estou falando de erros que não eram para ser cometido. Ninguém é perfeito, mas está no caminho da perfeição. E tem coisas que a gente sabe que é a abominação, que não tem como a gente continuar fazendo. E Jeú continuou andando nos caminhos de Jeroboão, que foi um rei que cometeu muitas coisas erradas, apesar dele ter obedecido a ordem de exterminar Jezabel, Acais com toda a sua raça, mas acompanhou alguns pecados que Jeroboão fez e que Deus não aceitou que ele fizesse isso. Tá bom, agora aqui é Atalia, meu capítulo 11. É mais uma, é mais uma coisa para a gente ver aqui. A Atalia usurpa o trono de Judá. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Aqui é rolo de família, estou dizendo a você que o negócio é sério, é família, é Israel, o povo maravilhoso que Deus escolheu. Quando você vê as coisas no meio da igreja, você diz, mas não é a igreja do Senhor, é a igreja do Senhor, ele escolheu a noiva do seu filho. Vai ter que passar por muita coisinha para poder chegar no ponto, né? Deus não abre mão disso, não. Ele quer aperfeiçoamento. Ele chamou os tortinhos para consertar. Se os tortinhos quiserem conservar esse torto, aí tem que experimentar os consertos dele, né? Que às vezes dói bastante. E aqui nós vemos que entra a Thalia, ou a Thalia, né? Que está sem acento no ar, então deve ser a Thalia. Mãe de Acasias, viu que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jorão, e irmã de Acasias, raptou Joás, filho de Acasias, no meio dos filhos do rei que seriam mortos, e o pôs juntamente com a sua babá numa câmara interior. Então iam matar todos, mas aí essa Joseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, raptou Joás e escondeu. Aí ficou esse, né? E juntamente com a sua babá, numa câmara interior, e assim esconderam de Atalha. E ele não foi morto. Joás esteve com ela escondido na casa do Senhor durante 6 anos. E Atalia reinava no país. É assim, aqui o negócio é sério. Esse é o povo de Deus. É um matando para ficar no reinado, é outro matando por causa disso e daquilo. Meu Deus.
É isso aqui, eu estou tentando passar a página da Bíblia que está aqui ligada. Estou no capítulo 11 do segundo livro dos reis. E Joás é ungido rei de Judá. No 7º ano, Joiada mandou chamar os capitães dos cários e da guarda e reuniu com eles na casa do Senhor, fez aliança com eles, pediu que jurasse na casa do Senhor. Então lhes mostrou o filho do rei e lhes deu ordem, dizendo: Isto é o que vocês devem fazer. Uma terça parte de vocês que entraram de serviço no sábado para a guarda do palácio real, e outra terça parte estará no portão sul, e a outra parte, e a outra terça parte ao portão de trás da guarda, tudo ordenado, tudo na ordem, né? É assim, Deus gosta de ordem. Quem vai ficando com tudo em ordem, está de boa com Deus. Por isso que o nosso discipulado tem muita ordem, e as pessoas não estão muito acostumadas com ordem, e ficam doloridas quando vê a ordem. Mas tudo que Deus quer é que seja tudo ordenado. Houve um rei em Israel, a gente não chegou nessa parte, que ele estava doente, Deus disse: põe a tua casa em ordem, que amanhã morrerás. Então Deus gosta de ordem. Vamos colocar a casa em ordem, que Jesus está voltando. Então está tudo aqui chegando nas medidas, né? Os 2 grupos que saem de serviço ao sábado, estes todos farão guarda da casa do Senhor, junto ao rei. Vocês devem rodear o rei, cada um de armas na mão, e se alguém quiser entrar nas fileiras, que seja morto. Vocês devem acompanhar o rei aonde quer que ele for. Então, está sendo aqui dando as diretrizes de como deve ser uma casa em ordem, um palácio em ordem, um povo em ordem. Os capitães de 100 fizeram tudo o que o sacerdote Joiada lhe havia ordenado. Cada um reuniu seus soldados, como Joiada ordenou. E aqui nós vamos eu vou diminuir a leitura para poder ser mais acelerado. Aí, depois que o Joiada dá todas as ordens, né, vamos ver aqui o que acontece. No versículo 13 do capítulo 10, do capítulo 11 do segundo livro dos reis. Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, veio para onde o povo estava na casa do Senhor. Olhou e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume. Os capitães e os tocadores de trombetas estavam ao lado do rei. Todo o povo da terra se alegrava, tocava trombetas. Então Atalia rasgou as suas roupas e gritou: traição, traição! Porém o sacerdote Joiada deu a ordem aos capitães que comandavam as tropas, dizendo: façam-na sair por entre as fileiras, e se alguém a seguir, matem a fio da espada. Porque o sacerdote tinha dito: não a matem na casa do Senhor. Então eles aprenderam e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi para o palácio real, onde a mataram. Mas eu tenho uma partezinha aqui que eu pulei, parece que nós vamos ficar sem entender se não continuarmos aqui. Vamos ver, o sacerdote entregou os capitães, é o versículo 10. Os capitães de 100 e as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi e que estavam na casa do Senhor. Os guardas se puseram, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o lado esquerdo, até o templo, para rodear o rei. Então Joiada trouxe para fora Joás, o filho do rei, pôs a coroa na cabeça dele e lhe entregou o livro do testemunho. Eles o constituíram rei, ungiram, bateram palmas e gritaram: viva o rei! Esse pedacinho que eu tinha pulado para acelerar, não adiantou, teve que voltar, né? Não adianta a pressa. Porque toda essa ordem aqui que Joiada está fazendo, o sacerdote, toda essa ordem, essa arrumação, né?
tudo bem organizado, é porque agora seria aquele menino que foi escondido, que não foi morto nessa confusão toda aqui, o Joás, agora está sendo ungido rei. Agora vamos ver a morte de Atalia. Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, veio para onde o povo estava na casa do Senhor, olhou e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume. Os capitães e os tocadores de trombetas estavam ao lado do rei e todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: a traição, traição. Porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos capitães, já vi essa parte também, não foi? Aliança de Joiada. Joiada fez uma aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para serem eles o povo do Senhor. Fez também uma aliança entre o rei e o povo. E então todo o povo da terra entrou no templo de Baal e o derrubaram, despedaçando os altares, as imagens do Baal. Matã, o sacerdote de Baal, foi morto diante dos altares. O sacerdote Joiada pôs guardas sobre a casa do Senhor, reuniu os capitães dos cários e os da guarda e o povo da terra, e todos estes conduziram o rei desde a casa do Senhor até o palácio real, passando pelo portão da guarda, e Joás sentou-se no trono do rei. Todo o povo da terra se alegrou e a cidade ficou tranquila. Depois que mataram Atalia, a espada, junto ao palácio real, Joás tinha 7 anos de idade quando o fizeram rei. Eu estou lendo rápido, mas vocês podem repassar e devem repassar. Vocês não têm apenas 30 minutos, eu só tenho 30 minutos para a gravação. Então, esse é o capítulo 11, né? Que nós vimos, Atalia morre, Joás, aquela criança que foi escondida naquela bagunça toda que estava acontecendo, se tornou rei. Aí vocês lendo direitinho vão ficar mais entendido, né? Vai ter mais conhecimento, Deus vai revelar mais sobre isso aqui. Estamos lendo, porque vocês têm um tempo para ler bem passado, bem compassadamente e bem buscando o entendimento que o Espírito Santo vai dar para vocês. Esse é o discipulado do Ministério Apostólico Internacional para Jerusalém. Capítulo 10 e capítulo 11. Deus tem nos abençoado, vamos manter a bênção. Estamos tendo os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional para Jerusalém, porque estamos na obediência ao comando de Jesus. Ide e fazei discípulos. Mateus 28, versículo 19. Não tem outra coisa. Você faz o quê? Qual é a sua missão? Seu cargo, que a gente já gosta de falar, cargo. Tanta coisa, né, que a gente dá. Mas tudo é com a finalidade. Eu sou aquela pessoa que decora, decora a igreja, fica linda, fica maravilhosa. Para quê? Para fazer discípulos, né? Então você vai ser a primeira que vai ver na sua rua, ou no meio das colegas de faculdade, ou do trabalho, com quem você vai começar. Quem será o seu primeiro discípulo? E vai ver a decoração que você faz para o Senhor lá no templo. Você faz para o Senhor, mas o Senhor quer algo muito mais. Quer que você tenha alguém para ver o que você está fazendo para o Senhor. Ou você está fazendo para as paredes, arrumando para os bancos, para as cadeiras vazias. A igreja vai encher quando a gente aprender e temos uma missão. Então você que decora a igreja, já botou na programação da semana quem é a pessoa que você vai visitar e perguntar para ela: você já é filha de Deus? A palavra diz que todos quanto receberem Jesus Cristo, esses são filhos de Deus. João, capítulo 1, versículo 12. Você já experimentou fazer tudo em ordem, fazer a arrumação e dizer assim: este domingo a minha primeira discípula vai entrar nesse templo e vai ver o que eu estou fazendo no poder do Espírito Santo para a igreja ficar bonita para o meu Deus. É isso aí. Não tem nada que você faça que vai agradar o coração de Deus se não for adorar em espírito e em verdade.
Pode decorar muito lindo, mas se não adorar em espírito de verdade, o que é espírito de verdade? Obediência. Você já viu Deus receber alguma adoração de alguém que é desobediente? Jesus disse: Fazei discípulos, obedeça. Essa é a sua principal adoração. Quando você está sentada com aquela pessoa que você ganhou para Jesus, com as lições da consolidação, você está adorando. Quando você está sentada com esse vídeo, começando o primeiro vídeo de Gênesis, com a sua primeira discípula, primeira lição, capítulo 1 de Gênesis, estudando com ela, você está adorando. Adoração e obediência. Você vê que lá no Éden não adiantou eles estarem ali, tudo passeando ali pelo Éden, conversando com o Senhor na viração do dia, mas no dia que eles obedeceram, acabou a adoração. Acabou a viração do dia, o Senhor com ele, eles com Deus, Deus com eles com Deus. Acredita-se que havia uma teofonia, Deus se apresentava a ele em forma de anjo, conversando na viração do dia, para lá e para cá, no meio das árvores. Ali havia uma adoração, porque havia obediência. No dia que pecou, acabou. Então, adoremos ao Senhor. O que é que nós queremos? Gostamos de fazer o que é do coração? Façamos, mas a obediência é que você tem alguém que você esteja junto com ela, naquela beleza que está ali o templo, mas sabendo que a maior beleza é aquela vida que você ganhou e está junto de você. Ah, mas eu gosto muito da limpeza, eu sou a pessoa que zela o templo. Muito bem, zela para quê? Está limpando, tirando poeira para quê? Para a discípula que você ganhou, né? O discípulo, se for mulher, discípula, se for homem, discípulo. E aí você vai no domingo, está tudo tão limpo, não tem poeira, as cadeiras tudo arrumadinha. Mas cadê a discípula? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, 12. Nós estamos na igreja em célula no modelo dos 12. E você nem sabia, né? Pois fique sabendo, você entrou e Deus lhe trouxe, porque Deus tem um lugar para cada ovelha dele aqui na terra. Ele tem um rebanho preparado para você. O rebanho que Deus preparou para você foi esse. Você aceitou Jesus aqui? Então, esse o rebanho, não tem que ir para outro lugar. Agora, saber o que você faz aqui. O que você faz aqui, nesse rebanho que Deus colocou você? Fazemos células, discipulado. É uma igreja em célula, o modelo dos 12. Acordou agora? Ah, que maravilha, né? Então, vamos em frente? Vamos fazer o que está proposto? Não foi você que quis, foi Deus que trouxe você para esse ministério. Porque Ele quer você assim, tendo uma célula na sua casa, chamando a sua vizinhança, tendo um colíder, participando isso ao seu líder, ao seu pastor, à sua pastora, ao seu missionário, sua missionária, convidando para ir ver sua célula, para ver que é tudo no conforme, tudo como Deus quer, com as lições certinhas, como o ministério passa, tudo direitinho. E aí, e o discipulado, Deus te quer também com um discipulado, ganhando a primeira discípula, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, até formar 12, porque Jesus Cristo gosta de ser imitado. Ele diz: Vós sois os meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. E também a Bíblia diz que é para andar como ele andou assim, fazendo 12 discípulos. E os 12 discípulos foram tão fiéis que o Evangelho chegou até nós. Então, prossigamos assim, com o nosso Deus, fazendo o que Ele manda, porque se fizer o que Ele manda, somos seus amigos. Então, discipulemos, vamos discipular. Temos uma música, vocês sabem, né? Nessa altura já deve estar sabendo que ele já tem é, o áudio distribuído com a música do discipulado. E é bom que todos estejam sabendo a música do discipulado. É oficial. A letra está também falando de discipulado, é apropriada para o discipulado. Que discipuladores e discípulos estejam cantando onde quer que chegar. Essa música maravilhosa que Deus trouxe para nós. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém, amém. Louvado seja